Que momentos difíceis a Brasil Paralelo já enfrentou? O que vocês acham das críticas do Nando Moura perante o trabalho de vocês após a ascensão do Bolsonaro e a desvinculação do Nando com o governo? Pô, já tava tão longe dessa energia. A gente tava aqui falando De Cara, consciência. não, vamos lá. Primeiro, nunca vou passar a criticar veementemente alguém que só passou a me criticar. Eu acho isso muito louco. E acontece direto na internet, entende? Sim. O cara te critica e aí, de repente, tu era tranquilo com o cara e fala assim, e tu é o maior, não sei o quê, papapá. Cara, sei lá, eu tive na casa do Nando Moura uma vez pra gente conversar. Eu não sei quais são as bases que ele usa para essa percepção dele e tudo mais, né? Eu tenho plena consciência de que nem eu, nem a Brasil Paralelo somos bolsonaristas. Poderíamos empilhar 1 bilhão de argumentos aqui em cima para falar sobre isso, tá? Não somos bolsonaristas. A gente se faz um esforço genuíno para ser apartidário. Pode ser que a gente em algum momento erre isso e ele tenha algo sério para apontar? Pode. Pode ser que ele esteja numa guerra política tão exacerbada que ele fica cego por essa guerra em alguns momentos na hora de criticar? Pode ser também. Eu seria totalmente a favor de conversar com o cara e me entender, assim, mas eu não passei a odiar ele porque ele fez essas críticas, tá no direito dele, que bom que ele se sentiu à vontade de criticar. Pode crer. Depois ele pergunta se existe chance de reconciliação com o Nando Moura para formar uma frente ampla contra o governo Bolsonaro e fomentar uma terceira via para as próximas eleições. O nosso papo. Bom, reconciliação eu já falei, né, cara? Eu não tenho nem briga com o Nando Moura, pra ser Bom, sincero. se você topa conversar com ele, tem uma chance de reconciliação. Cara, se o cara me mandar um WhatsApp agora, a gente já tá junto. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, não tem uma briga com o Nando Moura. Pode crer. Não tem nada, zero. Nunca nos manifestamos sobre isso. E tudo bem que ele expressa a opinião dele, ele é um influenciador de opiniões, esse é o trabalho dele, Sim, né? sim. E ele faz com todo mundo. Mas não é o meu, não é o nosso, sei lá, sabe? Tipo, e aí a questão de fazer uma frente ampla contra o Bolsonaro é uma questão importante que é, em 2018, no ano das eleições, Bolsonaro versus Haddad, eu sou muito anticomunista, cara, muito. Bolsonaro versus Haddad, Lula preso, pós-Lava Jato, PT em baixa, pior impossível. Nós não fizemos uma frente ampla pró-Bolsonaro. A Brasil Paralelo não fez isso. E foi muito cobrado. Foi um dos momentos mais difíceis. Teve 2 momentos muito difíceis no sentido de diplomacia. 2018, que era, vocês têm que fazer campanha pro Bolsonaro, senão vocês são inimigos da nação. Esse foi um momento muito difícil. Eu me lembro até hoje que entrou uma vez um cara com uma camiseta do Partido Novo numa live e os nossos telefones começaram a tocar na hora, porque tinha uma narrativa de que se o Novo atrapalhasse o Bolsonaro no primeiro turno, ia pro segundo turno e aí ele perdia por rejeição. Tinha toda uma noia, né? E, cara, a gente não fez. É óbvio que a gente não era a favor do Haddad, mas a gente se preocupou muito no longo prazo de fazer uma instituição fazer propaganda para um político. Acho que nem não é legal realmente. Cara, a gente tinha muito essa preocupação. Tipo, a gente queria trabalhar no âmbito das ideias e da cultura. Se eu fizer propaganda, parece que eu vou estar... A gente botou no estatuto da empresa desde o começo, cara, que a gente não ia receber dinheiro público justamente para não ter conflito de interesse. Então, se eu começo a me associar a um partido ou a um representante, mesmo que ele seja mais afinado com parte de ideias ou não, isso começa a ser problemático, entendeu? Na minha concepção. Tanto que a gente não fez nenhum negócio com o governo Bolsonaro, nada, absolutamente nada, desde que isso começou e nem quis, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, depois, em 2020, final de 19, início de 20, teve o grande racha da direita. Cada um foi para um lado. Sim. Né? E aí meio que veio a segunda onda de tensão diplomática na nossa história como instituição, que era, cara, o Arthur Duval, o Nando Moura, Diego Rossi, não, esqueci o nome dele. Bom, mas tinha um outro, pô, desculpa, cara, não é desprezo não, eu realmente esqueci. Mas eu sei que é Diego Rox, lembrei, desculpa. Diego Rox, outros caras, etc e tal, eles eram parceiros nossos no começo, nos ajudaram, nos divulgaram, entende? Sim, sim. Foram afiliados da Brasil Paralelo. Isso não tem nenhum problema, entende? Eles passaram a ter uma percepção de que tinha que abrir uma frente ampla com o Bolsonaro. Da mesma forma que nós não fizemos campanha para ele, nós não queríamos abrir essa frente ampla, até porque, do meu ponto de vista pessoal, e agora eu saí da Brasil Paralelo e entrei no Lucas Ferrugem, do meu ponto de vista pessoal, eu ainda não vi alternativa, eu ainda não vi proposta que seja coerente, que seja forte. Ah, se vocês ajudássemos, talvez, beleza, mas a instituição não tem o papel político partidário, a instituição tem o papel cultural e de ideias.
Então, mas vocês têm valores conservadores, vocês não sei o quê, vocês têm isso, vocês têm aquilo. Pode ser, cara, mas então que a gente bote esses valores nas pessoas e as pessoas decidam quais são os representantes que atendem esses valores. Mas não eu fazer o câmbio e dizer, faz o seguinte, nem precisa pegar esses valores, vai direto no cara lá, aquele que tem. Entendi. Aí o Nando, ele tá puto com vocês porque vocês não fazem uma campanha contra o Bolsonaro. Ele acha, pelos vídeos dele que eu vi, eu não sei se ele fez mais, mas pelos vídeos dele que eu vi, ele tem a seguinte interpretação, de que a gente não fez críticas que deveriam ser feitas ao governo Bolsonaro, tratou muitas vezes de assuntos paralelos para não tratar de pautas sensíveis ao governo Bolsonaro e que também, estou tentando ser honesto com ele e lembrar todas as críticas, né? E que também a gente faz isso em parte não só por ser bolsonarista e olavista, mas também por não querer sofrer algum tipo de prejuízo financeiro com o nosso público que poderia ter boa parte bolsonarista. Acho que essas são as críticas dele, salvo engano, são todas essas, tá? Entendi. Espero que o pessoal que acompanhe mais aí saiba se eu acertei ou não. Bom, essas críticas todas, qual é o jogo, cara? Primeiro, a gente não fez campanha a favor do Bolsonaro, a gente não é responsável pela eleição do Bolsonaro, a gente não vai fazer campanha para tirar o Bolsonaro. Quando eu fiz manifestação para tirar Dilma, Brasil Paralelo não existia. Hoje eu não faria manifestação para tirar o PT. Tá aqui, inclusive, minha palavra de que, olha, se o Lula for eleito, coisa que eu acho do horrível. Ponto civil, eu tô com Carlos Lacerda sobre Getúlio Vargas. Luiz Inácio Lula da Silva não pode ser candidato, não pode ser solto. Se solto, não pode ser candidato. Se candidato, não pode ser eleito. Se eleito, a gente tem que tirar ele de lá. Do ponto civil, essa é a minha opinião, mas a Brasil Paralelo não vai fazer campanha para isso. Pode crer. Então, porque se a gente não fizer isso, que é uma coisa difícil, dá uma tentação. Você tem lá 4, 5 milhões de audiência cativa, te vendo todo mês, 15 milhões de audiência rotativa, e você quer pegar isso e falar, cara, vamos fazer tal coisa, ser propositivo. Mas aí a gente vai sacrificar toda uma ideia, que é a ideia da nossa fundação, de que cara, precisamos de uma mídia, um grupo de comunicação cultural que faça duas coisas, seja uma alternativa de valores para aqueles valores que a gente discorda, que são valores progressistas, comunistas, etc. E segundo, que seja uma ponte da alta cultura com a cultura da galera, que eu consiga trazer assuntos que estão presos em livros muito loucos para a galera que não é dos livros, entendeu? E essa era a nossa energia quando a gente se juntou. Essa era a nossa vibe. A gente gostava de ficar no escritório até de madrugada, falando do porquê das coisas, etc e tal, conhecendo pessoas, investigando. Então, se a gente transitar para o mundo partidário, isso é o que a gente menos gosta. A gente não gosta de ir para Brasília. Você vai entrar no jogo político, não no jogo das ideias, que é o que vocês querem fazer. Cara, isso é o que a gente menos gosta. Sei lá, talvez... Não, eu concordo de vocês não entrarem essa merda, E super respeito quem faz militância, quem briga, quem apoia. Tem que ter representação, tem que ter sociedade civil organizada, mas não é esse o nosso papel. Pode crer. Não é assim que a gente vai agir. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.